Livro de Botânica. Coordenação: Carlos Fiolhais e Jorge Paiva. Colóquios dos Simples, de Garcia de Horta. A nossa espécie utiliza plantas medicinais quase desde que apareceu na Terra. Conhecem-se documentos sobre estas plantas há mais de 5.000 anos, tal como os documentados sistemas médicos chineses e indianos. Antes da fabricação dos medicamentos pela indústria farmacêutica, que não tem mais do que século e meio, as enfermidades eram tratadas diretamente com mesinhas das plantas ou dos animais. Foi por isso que, a 5 de outubro de 1773, o Marquês de Pombal escreveu ao então reitor da Universidade de Coimbra, rejeitando o grandioso plano para o Jardim Botânico de Coimbra que este lhe enviara, dizendo: debaixo destas regulares medidas, deve Vossa Excelência fazer delinear outro plano, reduzido somente ao número de ervas medicinais que são indispensáveis para os exercícios botânicos e necessárias para se darem aos estudantes as instruções precisas para que não ignorem esta parte da medicina. O Tratado de Matéria Médica, datado de 64 d.C., de Dioscórides, que terá vivido entre 40 e 90 d.C., célebre físico grego, é considerada uma das obras mais antigas sobre plantas. Esta obra, na qual se descrevem os atributos, cerca de 1000, de aproximadamente 600 espécies de plantas, foi o guia da medicina durante mais de 16 séculos, o que implicou um reduzido progresso da fitoterapia, pois, além de traduções para várias línguas, algumas dessas com erros graves que se repetiram durante séculos, muitas publicações, mesmo atuais, sobre plantas medicinais, limitaram-se a parafrasear a obra de Dioscórides. Aliás, a maioria dos nomes utilizados por este tinham sido já usados por Hipócrates de Cos, que terá vivido entre 460 e 370 a.C., no seu catálogo De Herbis, que apresenta mais de 230 nomes de plantas. No século XVI, as plantas mais conhecidas e citadas na literatura não eram tanto as plantas comestíveis ou ornamentais, mas sobretudo as plantas medicinais. Garcia de Horta, nascido em 1501 em Castelo de Vide e que desapareceu em 1568 em Goa, foi um reputado médico português, tendo-se licenciado em Espanha em 1523 e exercido medicina em Castelo de Vide entre 1523 e 1526, em Lisboa entre 1526 e 1533, onde foi médico de Dom João III e professor na Universidade de Lisboa, e finalmente em Goa entre 1534 e 1568. Garcia de Horta conhecia seguramente não só as obras gregas sobre plantas, particularmente o Tratado de Matéria Médica de Dioscórides, como também os sistemas médicos chineses e indianos. Por isso, os colóquios dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia configuram-se como uma obra extremamente relevante e marcante, não só para a época, como também para a história da nossa cultura.